Olá, boa tarde. Ótimo início de semana para você. O NT Sul está no ar em sinal digital em Cachoeira do Sul pelo canal 11.1 e em transmissão pelo Face. Curta a nossa página e interaja com a gente. facebook.com/TV Cachoeira. E hoje você vai ver os detalhes da mega promoção que acontece esta semana na capital gaúcha. Mais de 3.100 lojas vão participar do Liquida. A promoção já está no 22º ano e movimenta consumidores, inclusive da região metropolitana. Gente que espera a temporada de descontos para fazer as compras. Imagine a situação. Um bebê de 21 dias asfixiado e você sozinha com ele. Você saberia o que fazer? Pois uma mãe viveu esse momento de tensão e desespero em Cachoeira do Sul. Mas graças à orientação de um policial militar, a história terminou bem. Foi a pior coisa do mundo, que tu via que ele queria respirar assim e ele não conseguia, sabe? Foi desesperador, assim. Ação movida por advogado cachoeirense abre precedente para que mães presas possam cumprir a pena em casa. Julgamento de ação coletiva acontece amanhã no STF. É a partir de agora, no NT Sul. O 6º rodeio estadual do Piquete de Laçadores Cabanha Quinheca, realizado neste final de semana em Cachoeira do Sul, reuniu cerca de 190 equipes, distribuindo premiação de 80 mil aos que se destacaram nas provas. O encerramento aconteceu neste domingo, quando ocorreram as provas de laço por equipe, com o público lotando as dependências do Parque Ivan Tavares para acompanhar nomes de destaque nos circuitos de rodeios do Brasil. O que leva motoristas a exagerarem no acelerador, colocando em risco a própria vida e a dos outros. Durante o carnaval, por exemplo, o excesso de velocidade voltou a ser o grande vilão nas estradas gaúchas. A PRF tenta conter os abusos com uma fiscalização mais rígida e também quer melhorar as condições de segurança nos locais mais perigosos. A Polícia Rodoviária Federal vai indicar aos responsáveis pela engenharia de trânsito obras, melhorias, sinalizações, conforme o caso, em trechos com risco de morte. Na Operação Carnaval deste ano foram 8 vítimas fatais só nas estradas federais, contra 5 no ano passado. Todos considerados acidentes evitáveis, que tiveram como causa a imperícia dos motoristas ou pedestres. A proposta de prevenção se soma à fiscalização. Radares fixos e móveis multaram por excesso de velocidade 8.791 motoristas, o que representa 70% de todas as infrações nos 4 dias de folia. A velocidade é um fator determinante para a gravidade do acidente. Então, quem eventualmente saiu de pista, se tiver numa velocidade razoável, o dano vai ser 1. Se ele vier numa velocidade acima do limite permitido, o dano vai ser muito maior. Isso vale para qualquer um dos tipos de acidentes. A velocidade, sendo um fator presente, é um dos componentes que aumenta a gravidade do acidente. Mas por que tantos motoristas excedem o limite de velocidade? A psicóloga especialista em trânsito analisa que, na maioria das vezes, quem está ao volante supõe-se habilidoso, subestimando o risco. Além disso, a pressa e outros fatores emocionais entram junto no carro. A questão do narcisismo, a questão do que eu preciso, eu quero chegar. Ele precisa saber que o risco que ele está se colocando e colocando os outros tem uma consequência. A multa é a mínima. A consequência é muito maior, a consequência é o risco de vida que ele leva. Entender o risco de morte como consequência da infração é um dos desafios da Escola Pública de Trânsito do Detran, que forma presencialmente e à distância multiplicadores para o trânsito seguro. Quando o motorista excede o limite de velocidade, ele diminui o seu campo visual, então ele tem uma perda muito grande na maneira de perceber um obstáculo e prever um perigo, então diminui a possibilidade de evitar acidentes, aumentam as chances de atropelamento
e a gravidade das lesões, inclusive com morte de quem é atropelado. Também a questão da distância de parada do veículo aumenta muito. Na nossa vida, muitas vezes a gente escolhe, daí escolheu errado e pode refazer essa escolha. Mas no trânsito nem todo mundo tem essa possibilidade. Então, o legal é a gente fazer certo desde a primeira vez, né? A seguir, você vai ver os detalhes da mega promoção na capital gaúcha. Mais de 3.000 lojas participam do Liquida Porto Alegre nesta semana. E uma ação muito bem sucedida. Por telefone, Sargento Matias salvou um bebê asfixiado. Essa é a segunda ação do PM em socorro a recém-nascidos. Após o atendimento, né, eu fiquei bastante emocionado mesmo, porque invariavelmente nós lembramos dos filhos que nós temos, né? Então, para mim, mais uma vez, como da outra vez em 2009, foi uma grata satisfação. Pré-candidato pelo PDT ao governo do estado, o jornalista Jairo Jorge estará em Cachoeira do Sul hoje, no final da tarde, reunindo militância e desenvolvendo ações de mobilização. Jairo inicia o roteiro na cidade, no Centro Esportivo Municipal, onde fará o plantio de uma árvore e, após, apresenta um seminário sobre as potencialidades da região na Câmara de Vereadores. Os dados apresentados por Jorge são frutos de mapeamento realizado durante as visitas às cidades do Rio Grande do Sul. Ele, que planeja visitar 497 municípios até maio deste ano, já esteve em 361 cidades. No fim de semana começou o Liquida Porto Alegre. Após 2 anos de crise, a expectativa dos lojistas é de crescimento nas vendas. A promoção vai se estender até o dia 26 deste mês, segunda-feira que vem. Mais de 3.100 lojas vão participar do Liquida. A promoção já está no 22º ano e movimenta consumidores, inclusive da região metropolitana. Gente que espera a temporada de descontos para fazer as compras. Estou esperando para comprar meu freezer. Espero para comprar porque os preços são muito bons. A expectativa é que as vendas aumentem entre 3% e 4% na comparação com o volume de vendas do ano passado. O valor movimentado deve passar de 1 bilhão e 175 milhões de reais. Pessoas ficaram muito receosas, 2 anos de crise, instabilidade política, e que a gente vê, já está vendo um horizonte mais tranquilo agora. Então, se acredita que esse consumidor vai voltar a pegar o seu cartão, fazer algumas parcelas de novo. A gente viu que a inadimplência também caiu, andou caindo. Desses anos de crise, o consumidor procurou pagar, colocar mais as suas dívidas em dia, até porque os juros eram muito altos. Então há um cenário mais favorável, nada assim muito alentador que dê para comemorar, mas positivo sim. Os descontos podem chegar a 70%, mas atenção, nem todos os produtos terão o preço reduzido. São produtos diferentes, que têm margens diferentes, que têm preços diferentes, não pode ter grande, você não pode colocar em eletrodoméstico 50% de desconto, que fica fora do padrão, ele vai ter que pagar para vender, não tem graça. Mas moda e tal já pode, entendeu? Então varia muito de loja para loja, de setor para setor. Mas todos os lojistas que estão no Liquida são obrigados a fazer uma boa promoção. Um estande no centro da cidade também vai ajudar quem quer descobrir se está com o nome no SPC. Tem início hoje os trabalhos do Legislativo Cachoeirense. É também a primeira sessão sob o comando do novo presidente, Igor Noronha, do PMDB. Tem início hoje às 14h a primeira sessão na Câmara Legislativa aqui de Cachoeira do Sul. Também primeira sessão do presidente Igor Noronha. Igor, como é que está o andamento aí da primeira sessão de 2018? Estamos preparados para o início do ano letivo, o ano legislativo, certo? Um ano de bastante trabalho que a gente espera ter pela frente. A Câmara de Vereadores vai continuar sendo essa caixa de ressonância das principais demandas da cidade. Nós fomos eleitos dia 21 de dezembro, dia 28 foi a posse, e desde então eu não tive recesso. A gente seguiu dando trabalho aqui, organizando administrativamente a casa, e hoje, como tu bem mencionaste, certo, nós começamos os trabalhos legislativos. Hoje, então, a gente retoma os trabalhos legislativos com a primeira sessão já sob o comando da mesa que foi eleita no final do ano passado. Você também conduziu o processo, inclusive, do concurso que aconteceu ontem.
qual a expectativa aí já de poder divulgar aí os vencedores, os que foram aprovados no concurso? Exatamente. Ontem nós estivemos lá acompanhando todo o desenrolar do ingresso dos candidatos, do ingresso das salas de aula, toda a movimentação que ocorreu. Foram mais de 1.400 candidatos. Nós estamos aguardando agora o resultado da Premier, que vai nos informar os dados exatos, quem participou, quais foram as ausências, se houve algum incidente. E tão logo a Premier nos entregue o resultado desse concurso, nós já queremos fazer o provimento desses 3 cargos que estão faltando aqui no nosso efetivo para que a Câmara funcione a pleno. Eu faço aqui uma menção muito elogiosa aos servidores da casa, porque se desdobram nesses espaços, nessas faltas de efetivo, se desdobram em atividades muitas vezes que não são das suas atribuições, mas para o bom andamento da casa isso acontece de forma tranquila, de forma colaborativa por parte dos servidores. Você tem aí sobre o teu comando esse ano de 2018 algumas pautas que são chamadas pautas bombas, como é o caso do IPTU e também do FAPES. Já há um entendimento entre os vereadores? Como é que vocês pensam discutir essa questão, já que são questões que englobam aí a vida saudável tanto do servidor quanto do munícipe que contribui aqui para a cidade? Veja bem, é importante que o telespectador saiba que esses assuntos eles dizem muito mais respeito ao Executivo, que é quem foi eleito para administrar a cidade, do que a Câmara. A Câmara, como representação da sociedade, vai se manifestar no seu papel, que é fiscalizar, que é corrigir algumas coisas que nós não entendemos que seja oportuno para o momento, e vamos dar a resposta dentro da nossa função típica, que é legislar. Todos os debates que interessam ao município vão ser exaustivamente feitos aqui na Câmara de Vereadores e, ao final, a gente espera entregar para a população de Cachoeira o melhor para a cidade, o melhor para a saúde financeira do município, o melhor para que o poder público colabore com o desenvolvimento da cidade. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Piloto de aviação agrícola, uma vaga. Uma vaga para técnico agrícola. Instrutor de voo, uma vaga. Uma vaga para farmacêutico. Balconista de farmácia, 2 vagas. Uma vaga para operador de empilhadeira. Técnico em enfermagem, uma vaga. E uma vaga para operador de retroescavadeira. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. E agora uma história emocionante. Há um dia de completar 15 anos de Brigada Militar, um policial de Cachoeira do Sul protagonizou um salvamento que marca essa data de uma forma muito especial. Veja só. Foi aqui, desta sala, quase ao meio-dia de sexta-feira, que o primeiro sargento Tiago Silva Matias atendeu a ligação de uma mãe desesperada que pedia socorro para salvar a vida do filho, um bebezinho de 21 dias que não conseguia respirar. Por telefone, o sargento acalmou e orientou a mãe sobre as manobras de primeiros socorros. Ela contou com a ajuda de uma vizinha. A senhora senta, tá? A senhora pega ele com a palma da sua mão, tá? Pega ele na barriga, assim, no peitinho dele, tá? Coloca ele deitado na palma da sua mão, com a cabecinha levemente inclinada para baixo, tá? E agora a senhora começa a bater nas costinhas dele, dá tapinha com os dedos, assim, tá? Com os 2 dedos, o indicador e o dedo médio. A senhora vai dando tapinhas nas costas dele, assim, tá? A cabecinha dele tem que ficar inclinada para baixo, tá? Sim, tá pra baixo. Tá? A senhora vai dando tapinha nas costas dele. Vai, aciona os bombeiros, por favor. E assim foi, até a chegada da ambulância dos bombeiros, quando então o bebê Otávio já estava reagindo. Se passou então quase 14 minutos. Moço, ele tossiu já 2 vezes. Tá. E agora ele está querendo chorar.
Tá, se ele está querendo chorar é uma ótima notícia, pode deixar ele chorar à vontade, tá? Mas segue com ele com a cabecinha inclinada em direção ao chão, tá? E ao longo da ligação eu pude perceber que o bebê ele foi apresentando uma evolução, no sentido de que ele passou a expelir, né, o líquido que estava provocando o seu afogamento. E fiquei muito gratificado porque é a segunda oportunidade que eu posso, né, estar ajudando o recém-nascido. Da outra vez foi pessoalmente. Nossa corporação anualmente ela alcança aos militares estaduais a possibilidade de se qualificar nas mais variadas áreas, né, dentre as quais há a disciplina de suporte básico da vida, onde a instrução é ministrada por um bombeiro militar, e nessa instrução há a contemplação dessa parte assim de primeiros socorros. Neste momento, por telefone, eu creio que são duas preocupações de vocês, no caso, que prestam atendimento, que é, além de orientar a pessoa na execução das manobras, também acalmar a mãe ou a pessoa que está do outro lado, né? Eu acredito que sejam três. Além destas duas que você citaste, há a condição de quem é pai e quem é mãe, né? Nós colocamos no lugar também da pessoa que está buscando esse nosso atendimento e tentamos, né, conter a nossa emoção. Humanos que somos, né, a emoção também nos bate à porta. Após o atendimento, né, eu fiquei bastante emocionado mesmo, porque invariavelmente nós lembramos dos filhos que nós temos, né? Então, para mim, mais uma vez, como da outra vez em 2009, foi uma grata satisfação, né? E a satisfação do sargento Matias se completa porque tudo isso aconteceu um dia antes dele completar 15 anos como policial da Brigada Militar. Isso é o que me deixa mais feliz, né? A preservação da vida é o nosso maior objetivo. Marcando de uma maneira especial esse aniversário de corporação. Vai ficar marcado para sempre. Gente, este é o Otávio Vieira Christ. 21 dias de vida e nesse 21º dia de vida pregou um grande susto, né, Thaís? Nós estamos aqui em torno de 4 horas da tarde na casa da Thaís. Ela acabou de chegar do hospital para conferir direitinho a situação do bebezinho depois do ocorrido. E aí, Thaís, grande susto? Um grande susto. Bah. Como é que tu percebeu que alguma coisa estava errada com ele? Porque eu estava pertinho dele, assim, ele tinha mamado fazia mais de hora já, e ele estava dormindo. E tanto que ele não se afogou com o leite, não foi refluxo ou com a babinha dele, pode ter se afogado com a babinha dele. E eu vi que ele começou a se bater e não conseguia respirar, ele de boca aberta assim, se babava, sabe? E aí eu entrei em desespero. Mas a primeira atitude daí que eu tive foi colocar ele de bruços no meu braço e bater nas costinhas dele. E aí nisso eu chamei minha vizinha e ela veio, me ajudou. A reação de ligar, que foi a vizinha, ela disse, pega e liga pro 190 que eles vão te dizendo o que vão fazer. E ela ficou com ele enquanto a gente tentava reanimar ele daí. Enquanto o policial dava as instruções por telefone, vocês executavam as manobras no Otávio, no telefone de viva voz. Isso. Bem isso mesmo. Enquanto vinha a ambulância, né? Para ti, como é que foi esse período, enquanto vocês faziam as manobras nele, até ele reagir? Foi muito tempo? Foi um longo tempo? Foi a pior coisa do mundo, sabe? Foi a pior coisa do mundo, que tu via que ele queria respirar, assim, e ele não conseguia, sabe? Foi desesperador, assim. Mas agora já passou, ele tá aí mamando, tá tranquilo, tudo certinho no hospital? Tudo certinho, Eles chegaram lá, examinaram ele para ver se ele não tinha engolido, podia ter ido pro pulmãozinho, alguma coisa. Não, tudo bem, graças a Deus. Ficou em observação e a gente foi liberado. Bom, gente, esclarecendo que nós só estamos aqui conversando com a Thaís porque ela nos recebeu e também porque, antes disso, nós recebemos a informação por parte da Brigada Militar do atendimento ocorrido. Isso porque a Thaís se preocupou em liberar a informação. Por que dessa tua preocupação em liberar esse tipo de informação, Thaís, em compartilhar essa tua experiência traumática? Porque pode acontecer com mais pessoas, né? E, claro, a gente não quer que aconteça, né?
mas pode acontecer. E para mostrar que o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar foram muito atenciosos e foram muito rápido mesmo. Foi isso que salvou a vida do teu filho? Foi isso. A segunda-feira será de sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Previsão de 15 milímetros para esta segunda-feira, mínima de 22, máxima de 30 graus. Na terça-feira, a chuva deve aumentar. Com previsão de 30 milímetros, a terça será chuvosa durante todo o dia. As temperaturas ficam entre 22 e 26 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 19, máxima de 28 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Um centro de baixa pressão traz chuva e temporais ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol aparece com nuvens em parte do estado. Contudo, o aumento da nebulosidade instabiliza o tempo ao longo do dia, trazendo chuva ao solo gaúcho. A chuva será irregular. Entretanto, pontos localizados podem ter chuva forte com altos volumes e temporais isolados de vento forte e granizo. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 27. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 32. A seguir, você vai ver. A ação movida por advogado cachoeirense abre precedente para que mães presas possam cumprir a pena em casa. Julgamento de ação coletiva acontece amanhã no STF. A UFSM Campus Cachoeira e sede está com inscrições abertas para a seleção pública de professores substitutos. São oferecidas vagas para graduados com especialização, mestrado e doutorado. As inscrições ao processo variam de R$ 78 a R$ 143 e devem ser feitas presencialmente no Colégio Totem, sede da Universidade em Cachoeira, até sexta-feira. O atendimento é das 8 ao meio-dia e das 14 às 17, exceto na sexta, quando o expediente encerra ao meio-dia. Cachoeira do Sul aderiu ao movimento contra a aprovação da reforma da Previdência. Assim como outros municípios espalhados pelo país, representantes de vários sindicatos da cidade se reuniram durante a manhã de hoje na Praça José Bonifácio. Representantes de diversos sindicatos estiveram reunidos na Praça José Bonifácio, em Cachoeira do Sul, protestando contra a reforma da Previdência. A mobilização foi convocada por centrais sindicais de todo o país. A votação da reforma na Câmara estava prevista para esta semana, mas com a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, o Congresso não pode votar nenhuma alteração na Constituição. Nós estamos, na verdade, engajados nessa luta aqui em todo o Brasil hoje. Hoje foi marcado o dia 19 como o Dia Nacional de Luta contra as Reformas da Previdência. O governo está pretendendo encaminhar a votação até o final do mês. E no Brasil inteiro, as entidades aí, as confederações, federações, centrais sindicais, sindicatos, organizaram esta data hoje para marcar bem a posição dos sindicatos e das federações e confederações centrais contra a reforma da Previdência. Nosso objetivo aqui hoje é conscientizar a população do projeto nefasto aí contra o trabalhador, que tira direitos, conduz o trabalhador a não se aposentar mais, pelo que está proposto o texto da lei,
E também estamos divulgando aí para que a comunidade, os trabalhadores em gerais tenham conhecimento das mentiras que o governo tem falado a respeito desse tema, né? Não poderíamos ficar fora, nós somos na Intersindical, é uma união ampla dos trabalhadores e não podemos deixar que aprove a reforma previdenciária, né? Porque os trabalhadores já estão sendo prejudicados com a retirada de vários valores da trabalhista e aí, caso contrário, o trabalhador sempre está sendo lesado. Eu até aprovaria essa reforma previdenciária se começasse lá por cima, né? Lá nos deputados, né? Nos senadores. Não, mas eles tentam só prejudicar a classe trabalhadora. Há uma expectativa de que a base do governo na Câmara Federal não consiga obter os votos para que a reforma siga adiante. Como é que vocês dos sindicatos veem essa questão? Há um recuo por parte dos deputados? Essa pressão que é feita, ela surtiu o resultado ao ponto de o governo não conseguir esses votos? Exatamente, nós estamos constantemente mobilizados, ou através dos sindicatos, ou através da federação, das confederações e também das centrais sindicais, né, pressionando os deputados a votarem contra o texto da reforma e ficarem do lado dos trabalhadores, né? Então, eu acredito que tem surtido efeito, sim, a pressão é fundamental para que esse texto não seja aprovado da forma como está sendo encaminhado. Então, é uma luta, mas nós estamos conscientes de que o governo tem tentado de todas as formas, né, cooptar os deputados aí para o lado do governo para encaminhar a reforma. Dando sequência ao projeto de descentralização das ações da administração municipal, o prefeito Sérgio Gnatti e seu primeiro escalão estiveram na manhã de hoje em mais uma edição do projeto Guinatão nos Bairros. A reunião com a comunidade aconteceu no bairro Leopoldina, onde inicia amanhã o mutirão de reparos realizado pela Secretaria Municipal de Obras, compreendendo ainda ruas do Passo da Areia e localidade de Ferreira. O advogado cachoeirense Robson Zan obteve uma liminar de habeas corpus convertendo uma prisão preventiva em domiciliar de uma mulher presa por suspeita de tráfico de drogas em Cachoeira do Sul. Ela é mãe de uma menina de 1 ano. A decisão observa o princípio da proteção integral da criança previsto na Constituição Federal, os dispositivos inseridos no Código de Processo Penal pelo Estatuto da Primeira Infância e as regras de Bangkok, aprovadas pela Assembleia Geral da ONU, que dispõe sobre o tratamento de mulheres presas e a aplicação de medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Acompanhe na entrevista. No NTSU de hoje nós recebemos a presença do advogado e professor universitário Robson Zan. Queria te agradecer, professor, por dedicar um tempinho para bater um papo. Sempre é uma grande satisfação vir conversar com os amigos aqui da NTSU. Você foi responsável por uma liminar, por conquistar uma liminar para uma detenta, para uma pessoa que estava em privação de liberdade, porém com um filho de 11 meses ela ganhou o direito de ter isso em casa, de continuar a criar o filho, até porque a própria Constituição garante isso. Em que situação se deu essa liminar? Na verdade, a gente tem que fazer um breve relato. Ela foi presa com a criança, ainda tinha 7 meses de idade, então foi uma luta, uma tentativa de buscar essa prisão domiciliar para ela manter essa criança, porque ela ainda mamava a criança no peito, então ela ainda era lactante, essa presa, e em virtude disso a gente buscou, através dos mecanismos, primeiro judiciais, no Estado do Rio Grande do Sul, no Tribunal, depois a gente foi até o STJ em Brasília, até chegar em última análise no Supremo Tribunal Federal, buscando a aplicação de regras constitucionais, das regras infraconstitucionais de proteção à primeira infância, porque esse direito não é só um direito da presa, mas mais que um direito da presa, é um direito da criança ter preservado, né, ter sua proteção integral, e a proteção é essa primeira fase de sua vida, que é até os 12 anos de idade. Além disso, a gente buscou o reconhecimento das regras internacionais, são reconhecidas pela ONU, que são as regras de Bangkok, que são aplicadas aqui no direito brasileiro, e o Supremo vem gradativamente aplicando, e agora parece estar se consolidando o entendimento que essas regras devem ser sim aplicadas no direito pátrio. Isso pode levar, essa decisão pode levar o Supremo a desencadear uma ação
maior, no caso, de todas aquelas mulheres que hoje estão em privação de liberdade e que tiveram seus filhos, inclusive, cumprindo a pena. Nós temos notícias, inclusive no Brasil, de mães que tiveram crianças dentro dos presídios, né? Ou têm as suas crianças ainda hoje amamentando dentro dos presídios. Eu acho que a grande ideia do Supremo, e é isso que a gente busca de certa forma, é lutar pelo direito, né, dessas pessoas. E eu acho que o Supremo pode fazer isso muito breve. A partir da semana que vem, a gente vai ter, essa semana agora, a partir de quarta-feira, a gente vai começar um processo no Supremo, que é uma análise de um habeas corpus coletivo, em que o Supremo, a segunda turma, pode consolidar de forma efetiva esse entendimento de aplicação das regras de Bangkok de forma conjunta com a legislação nacional e a Constituição Nacional, e aplicar de forma efetiva para todas as presas, o que significaria uma redução bem significativa no número de presas, ajudando muito nessa ideia de solução da superlotação dos presídios. Em que condições essa presa vai cumprir a sua prisão domiciliar? Vai usar tornozeleira eletrônica? Ela vai ser monitorada por quem? O Supremo Tribunal Federal, ao conceder a medida liminar, ele mencionou que quem deve analisar quais são as condições e atribuiu essa possibilidade para o juiz da comarca de origem, no caso Cachoeira do Sul. A juíza, ao analisar, ela fez apenas uma restrição, que é de manter essa presa, ela vai permanecer em prisão domiciliar e as suas saídas da sua residência somente mediante autorização judicial. Então, sempre que houver interesse dela de ir até o médico, de buscar algum auxílio dentário ou auxílio para o próprio filho, ela pede autorização judicial, o juiz autoriza e ela está autorizada. Quem faz a fiscalização? Aqui no estado do Rio Grande do Sul tem duas formas de fiscalização, uma mais efetiva é a SUSEP, e a SUSEP mantém esse contato com as presas, inclusive as presas avisam onde estão se deslocando quando há essa necessidade, não só para o juiz, nesse caso específico para o juiz, mas para a SUSEP, que é o Serviço Penitenciário Estadual, controle e tenha conhecimento das atividades dessa presa. E, além disso, o SUSEP sempre pede o auxílio da Brigada Militar, porque se a Brigada Militar, especialmente em cidades do interior, que é mais fácil visualizar, né? Se a Brigada Militar visualizar uma dessas presas ou presos que estão em prisão domiciliar, que comunique, então, a SUSEP e entre em contato, porque em caso de violação dessa prisão domiciliar, pode haver a reversão e a volta para o cárcere, dentro de um presídio. Então, geralmente, são muito bem atendidos esses requisitos pelos presos que permanecem em prisão domiciliar. No caso dessa jovem mãe, ela, na defesa, foi constatado que, foi dito que pode-se ter sido forjada uma prova contra, né, no caso, essa pessoa. Isso não foi objeto específico da análise do Supremo Tribunal Federal, porque isso é muito mais uma matéria de mérito, ainda vai ser discutido durante a tramitação do processo, isso deve ser comprovado de alguma forma, né, como aconteceu essa situação de flagrante. Então isso tecnicamente não foi abordado nesse momento pelo Supremo, porque isso seria uma invasão de mérito, porque o juiz ainda não decidiu sobre isso aqui na comarca de origem. Então o Supremo analisou mais o aspecto técnico, jurídico, né, de constrangimento ilegal que essa mãe estava sendo submetida, em virtude dela permanecer no cárcere, longe do filho, numa situação em que ela estava amamentando essa criança, né, de tenra idade, ainda tinha 7 meses. Hoje, completando, né, 1 ano de vida. No caso dessa mãe, ela já era reincidente? Tinha alguma passagem? Uma das questões que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, mencionou nesse precedente é que isso deve ser submetido à conduta social, à reprovabilidade dessa conduta pela paciente, que no caso é essa ré, deve ser analisada pelo Poder Judiciário. Isso não vai ser submetido para todas as réis, né, de todas as presas do Brasil de forma indiscriminada. Cada caso deve ser analisado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso de uma reincidência, vai se agravando a questão e a possibilidade de ter uma prisão dessa deferida. Sim, manter a prisão independente de regras de Bangkok, que seria reincidente, e se a ré de repente ela não consegue se manter nessa prisão domiciliar, ou se ela volta a reincidir, é muito provável que haja um descontrole. Então não é isso que o Estado quer. O Estado quer, na verdade, um não encarceramento das mulheres, mas ele quer para aquelas mulheres que indicam que elas realmente não precisam estar encarceradas nesse momento. Esse mesmo caso, ele se enquadra no caso para um pai que cuida, que é responsável por um filho que é menor de idade. Sim, o pai, na verdade a gente fala das regras de Bangkok, porque as regras de Bangkok falam exclusivamente sobre as mulheres presas, mas a legislação pátria nacional
que foi editada em 2016, e no dia 8 de março, no Dia Internacional das Mulheres, também analisa o aspecto do pai. Se o pai é o único responsável por uma criança menor de 12 anos de idade, ele também tem esse direito de permanecer em prisão domiciliar para cuidar dessa criança. Essa decisão é em caráter liminar, ou seja, ela pode vir a ser revertida. Sim, ela pode ser revertida, mas a situação vem sendo consolidada dentro da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem 2 turmas, a primeira e a segunda, e essa posição já está sendo consolidada na segunda turma. Inclusive os advogados e a comunidade jurídica nacional espera para ver como isso será abordado pelo pleno do tribunal, do STF, que aí sim teria uma decisão com eficácia vinculante para todo o Brasil. Então esse precedente é importante na medida que está se consolidando e que a partir talvez da próxima semana se consolide de forma muito mais efetiva e que venha no futuro criar um precedente vinculante para todo o Brasil. Essa liminar concedida pelo ministro Celso de Mello pode ser o pontapé inicial para que essa questão seja resolvida definitivamente? Eu acho que é um indicativo que isso vai ser definido no futuro e o caminho que está sendo trilhado todo é no sentido de respeito à Constituição, da proteção da primeira infância, que é uma lei nova no Brasil, recentemente nova, e nas regras de Bangkok, eu acho que isso é muito importante, que é o reconhecimento de direitos internacionais, direitos humanos internacionais reconhecidos pelo Brasil, foram regras estudadas e trabalhadas por especialistas mundiais, então é uma ideia global no mundo todo, e o Brasil parece querer adotar isso como uma forma de solução da superlotação, especialmente no universo feminino. Você me dizia, doutor, que a mãe, para poder, alguns dias atrás, ir até o aniversário da criança, que completou agora 1 ano, teve que pedir uma autorização judicial. Sim, isso é importante que se diga, porque a sociedade, de forma geral, tem que entender que a prisão domiciliar não é um benefício que a mãe vai fazer, utilizar da forma que ela bem pretender. Ela é controlada pelo Estado e se ela não atender aquele controle estatal, ela pode voltar para o cárcere. Então, no sábado passado, era aniversário, a família organizou uma festinha de aniversário de 1 ano dessa criança e para que aquela mãe pudesse ir na casa de uma tia, uma casa mais confortável, ampla, para que essa mãe, essa presa, pudesse ir, foi solicitado e o juiz deferiu a autorização especial para ela sair de sua residência, andar 200 metros, ir até a casa de uma tia para frequentar e fazer parte das comemorações do aniversário de 1 aninho. Continua em restrição de liberdade. Sim, ela continua em restrição, mas é uma restrição para a sociedade, talvez, para a criança especialmente, muito boa, para a comunidade onde ela está, talvez também boa, mas para o Brasil, de forma geral, o custo de uma presa é muito alto. Então, se gasta em torno de R$3.000, R$3.500 para manter um preso num presídio. Então, esse custo, e vejam, ela ficou quase 6 meses presa, um custo que ultrapassa uma cifra significativa e ela podia estar em casa desde o início. E caso ela viole uma dessas restrições, caso ela venha recidir, adotar uma prática ilegal, ela vai voltar para o cárcere. Então, é muito provável que ela tente se manter de toda forma, né, numa conduta lícita, atendendo aquelas solicitações e exigências do Estado, para que ela continue tendo o seu filho próximo de si. Eu ia lhe fazer 2 perguntas antes de a gente terminar, uma justamente sobre essa. Se houver uma reincidência, se essa liberdade para as pessoas que não têm o entendimento jurídico, a presa passa a ter, ela é quebrada automático? Depende do que o Poder Judiciário decidir, mas nesse momento a reincidência durante o cumprimento de uma prisão domiciliar, nesse momento gera automaticamente, mas mediante ordem judicial, claro, a restrição de liberdade. Por quê? Porque se foi concedido um benefício, que é uma prisão domiciliar, e ela não estiver atendendo aquelas regras, reincidir, quer dizer que essa presa não estaria se coadunando com as regras sociais e jurídicas vigentes. Obviamente que o Poder Estatal, e nesse caso o Poder Judiciário, tomariam a atitude de restringir novamente sua liberdade, porque ela não estaria atendendo aquilo que a sociedade também espera dela. Uma última pergunta, doutor. Caso haja uma situação de emergência, não vai haver tempo de ela, doutor Robson, aconteceu isso, aquilo, qual que é o procedimento? Inclusive eu conversei bastante com a SUSEP sobre isso. Nesse caso, se há uma situação de emergência, ligue imediatamente para a SUSEP, nós temos um telefone aqui no presídio local, comunique o deslocamento e comunique depois o retorno. O que a SUSEP precisa saber é se a presa se deslocou, por que ela se deslocou, e se é uma caso de urgência, obviamente que não há como solicitar previamente, né, num acidente, por exemplo, que ela se corte, uma queimadura, algo que
efetivamente precisa de uma intervenção médica urgente. Obviamente que ela pode, mas ela deve comunicar isso ao SUSEP para não ter uma restrição. Depois disso, se comunica também o juízo, mencionando que houve comunicação formal para a SUSEP, como demonstra o deslocamento até o hospital local, uma unidade de saúde, algo assim, e se demonstra judicialmente para justificar o deslocamento perante o juiz. Ou seja, da mesma forma que o preso está sob a custódia da SUSEP, ela também, sim, mesmo estando na casa, ela está sob a responsabilidade da SUSEP. O sistema legal como um todo. Então tá certo. Doutor, eu queria te agradecer pela vinda à TV Novo Tempo e que a gente também quer acompanhar, né, todo esse processo aí, o desenrolar lá no Supremo de toda essa questão, que eu acho que é um caso, uma situação, uma condição importante para que a população também passe a ter mais informações sobre isso. Muito obrigado. Estou à disposição, sempre necessário, estou aqui. O NT Sul desta segunda termina agora. Mais informações em novotempo.com/NT Sul e facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.